programa Mães Amorosas, programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Bom dia, amadas ouvintes e queridas irmãs em Cristo. Está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Queridas ouvintes e amadas irmãs, bom dia. Graças ao Senhor por mais esse dia, dia 15 de fevereiro. Estamos aqui para desfrutar de mais provérbios e da palavra de Deus no programa Mães Amorosas, junto com as irmãs. Então, vamos iniciar com os provérbios, que diz assim: porque por mim se multiplicam os teus dias e anos de vida se te acrescentarão. Provérbios, capítulo 9, versículo 11. Temos como título: Viva com alegria. Quem tem sabedoria vive melhor e vive mais. A queda do homem no jardim do Éden contaminou o seu coração, de onde procedem maus desígnios, raiva, luxúria, adultério, furtos, inveja, ciúmes, discórdias e gritaria. O estado emocional do homem influencia o bem-estar dele. Um coração alegre torna o rosto mais bonito, melhora a saúde e prolonga a vida, mas um coração triste abate o espírito. Provérbios 15, 13. Outro provérbio confirma: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. 17, 22. O estado emocional do homem depende de como ele se relaciona com as pessoas que se cercam. No casamento, por exemplo, se o cônjuge guardar ressentimentos e rancor na relação, a raiz de amargura brotará e condenará a vida do casal à infelicidade extrema. Não permita que a sua relação conjugal entre nesse espiral. Aprenda a perdoar e pedir perdão. Há forte tendência no homem em ressaltar defeitos do próximo. O segredo para a boa convivência é salientar as virtudes e minimizar as falhas. Outra tendência é querer mudar o outro. Não queira mudar o outro, por isso só vai trazer conflitos. O único que pode transformar o homem é Deus. A proteção da família está em Deus e na vida da igreja. Somente assim haverá verdadeiro amor, harmonia, paz e alegria. Por isso, coloque seu ânimo sob o controle do Espírito e siga as ordens de Paulo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses 4:4. E regozijai-vos sempre, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16 e 18. Bom dia, queridas ouvintes e amadas irmãs. Que belo conselho. Bom dia, amadas irmãs, queridas ouvintes, bom dia, Deus abençoe o seu dia, nesta manhã, muita alegria para você, desejo muita paz e harmonia no seu lar, e nada melhor do que começar o dia ouvindo a palavra de Deus, né? Ouvimos provérbios, ontem nós vimos que a palavra é pérola, né? Uma pérola, e ela precisa ser admirada por alguém que a conhece, né? Então, isso o Senhor nos adverte, não lançar pérolas aos porcos, porque eles vão pegar algo tão precioso e jogar na lama, né? Mas a palavra do Senhor, como essa pérola, ela precisa entrar dentro do nosso espírito, porque ela é preciosa.
né? Então, aquilo que tem valor, você guarda em lugar seguro, né? Não é assim? Guarda com cuidado, você estima, assim é a palavra do Senhor. Uma pérola. Você é o admirador de uma pérola? Então, essa palavra é para você. Quero ler um versículo que está em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Nós já lemos várias vezes esse versículo aqui. Diz assim: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, você que está em Cristo, você já é abençoado, porque só receber Cristo já é uma bênção, né? Ele é o nosso Deus, mas também é o nosso Pai. Deus é Deus, mas também é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e também nosso Deus e Pai. E esse verbo, né, nos tem abençoado, demonstra algo contínuo, uma ação contínua. Então, Deus e Pai nos abençoou no passado, está nos abençoando hoje no presente e nos abençoará no futuro. Sempre nos abençoará. Com o quê? Com toda sorte de bênção espiritual. Tudo que você pensar de bênção espiritual, você está sendo abençoado. Aonde? Nas regiões celestiais. Em Cristo. Quando nós nos batizamos, né? Nós entramos em Cristo. Não é assim? Quando nós colocamos a pessoa na água, nós dizemos essa frase: irmão ou irmã, nós te batizamos para dentro do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, você, ao ser batizado, você entrou em Cristo. E lá em Cristo, Cristo está onde? Cristo está nos lugares celestiais, sentado à destra de Deus, acima de todo potestade, de todo principado e potestade. E você está onde? Nele. Você está lá também, porque você entrou em Cristo. Cristo entrou, não só Cristo entrou em você, mas você também entrou em Cristo. Muito bom. E estamos sendo abençoados. Alcançar toda a plenitude divina. Isso é uma bênção, não é? A mensagem dessa semana tem por título A Unidade do Espírito no Vínculo da Paz. E a base dessa palavra está em Efésios 4, de 1 a 6. Como a gente já viu, o tema central da Epístola aos Efésios concentra-se nos 2 primeiros capítulos, mostrando que o plano de Deus começa com as bênçãos espirituais nos lugares celestiais e resulta em um lugar de habitação para Deus no Espírito. Fomos inseridos no corpo de Cristo e recebemos dons espirituais. Ao exercitar nossos dons e andar de modo digno do chamamento de Deus, somos aperfeiçoados, tornamos-nos úteis ao Senhor e recebemos ministérios que visam as operações. Todo esse processo é para a edificação do corpo de Cristo. O capítulo 3 de Efésios evidencia que Deus realiza essa obra usando o apóstolo como dispensador, o qual dispensa a graça de Deus com o objetivo de cumprir o bom prazer da sua vontade. Então, além do dispensador principal, que é o apóstolo, o Senhor conta com muitos dispensadores que somos nós. Pessoas que recebem a palavra de Deus com amor reverente, que imergem no falar profético, ruminando e dispensam as riquezas insondáveis de Cristo com a finalidade de edificar a igreja. O apóstolo Paulo, com o intuito de preparar a igreja para receber o dispensar de Deus, colocou-se de joelhos diante do Pai para que fôssemos fortalecidos mediante o Espírito no homem interior. Efésios 3, 14 e 16. Paulo orou até mesmo por nós. Precisamos aprender a viver pelo Espírito. O coração, como a gente já sabe, é dividido em 4 partes, né? Ele é o centro do homem interior e ele precisa ser saturado do Espírito. Ao crer em Jesus, nascemos de novo e fomos regenerados mediante a vida de Deus em nosso espírito, tornando-nos filhos de Deus. Contudo, se Cristo está confinado, está preso no nosso espírito, precisamos convidá-lo para morar em nosso coração.
O coração é composto de consciência, que é uma parte do espírito, que é ligada às 3 partes da alma, que são mente, parte líder, né? Vontade e emoção. Por essa razão, nós precisamos convidar Cristo que está no nosso espírito para entrar no nosso coração e fazer morada em nossa mente, morada em nossa emoção e vontade. Dessa forma, Cristo não será meramente um hóspede dentro de nós, mas permitiremos que Ele seja nosso Senhor e governe todo o nosso ser. Para aprender a ser governados pelo Senhor, fomos inseridos na igreja, no corpo universal de Cristo. Desse modo, junto com todos os santos, podemos conhecer as dimensões de Cristo e conhecer seu amor, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Em algumas versões, a palavra tomados é melhor traduzida para ser enchidos até. Portanto, Deus quer preencher-nos com as riquezas imensuráveis de Cristo. Com o quê? Com o próprio Cristo, até alcançarmos toda a plenitude divina. Antes, considerávamos a igreja um pouco menor do que Cristo, não é isso? E a gente pensava que Deus encheria a igreja e encheria todas as coisas. Mas, na verdade, Deus vai usar a igreja para encher todas as coisas, pois ela será a plenitude de Cristo e de Deus. Isso não é obra humana. Deus nos preencherá com Cristo até que o corpo de Cristo seja constituído do próprio Cristo, pois todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. 1 Coríntios 12:12. Deus quer preencher-nos com Cristo até a plenitude. Por fim, no capítulo 3 de Efésios, nós lemos que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus está realizando algo que parecia impossível. Seu poder está operando em nós, e Satanás será assim envergonhado. Então, no versículo 21 está escrito: a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então, o objetivo final é Deus ser glorificado na igreja, introduzindo-nos na glória. Louvado seja o Senhor. Então, tem uma pergunta para você. Na prática, como Cristo se torna Senhor do nosso coração? E a resposta é quando nós deixamos Ele governar, né? Deixar Ele encher todo o nosso ser. A nossa mente, a nossa consciência, a nossa mente, a nossa vontade e a nossa emoção. Aí Ele vai ser dono, Senhor, né? Ele vai governar. Senão Ele vai ficar como um hóspede, né? Ali no espírito. Não pode sair dali porque a gente não permite que Ele saia. Então, vamos dar liberdade para o Senhor? Vamos deixar o Senhor governar o nosso ser. Amém? Jesus é o Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela palavra tão rica como pérola, que a cada dia nós estamos montando colares e colares de pérolas, porque são tantas, são infinitas as pérolas que temos recebido da tua palavra. Muito obrigado por mais essa pérola nesse dia. Senhor, possa vir governar todo o nosso ser, que nós possamos estar livres de todas as coisas que nós temos medo. Senhor, possamos estar livres de todas as ansiedades. Senhor, sabendo que nós estamos acima de todas as coisas. Mas, junto com Cristo, nós estamos livres, Senhor, e acima de tudo, nós estamos livres de nós mesmos, dos nossos medos, das nossas angústias, das nossas depressões, porque em Cristo nós somos mais que vencedoras. Estamos acima de tudo isso. Senhor, podemos vencer tudo e qualquer coisa pela fé, porque o Senhor nos deu a fé e nos deu também poder para sairmos da esfera terrenal e estarmos na celestial. Nos leva para as regiões celestiais, onde é o nosso lugar. É em Cristo, acima de todo principado e potestade. Senhor Jesus, obrigada por tudo que o Senhor tem dado para todas nós. Segurança nas nossas casas, saúde, paz, alegria, o pão de cada dia.
tudo o Senhor tem nos suprido. E nós te agradecemos e pedimos para que o Senhor se lembre daqueles que estão passando dificuldades em todas as áreas da vida. A saúde, né? Na parte financeira. Às vezes a pessoa está passando por situações tão difíceis, né? Financeiras, tem que pagar as contas, tem que fazer as coisas para dar um bom testemunho também. Então o Senhor possa estar honrando o coração desses irmãos e irmãs que estiverem passando por essas situações semelhantes. Senhor Jesus, todos nós possamos tomar posse daquilo que o Senhor já deu para nós. Ó Senhor Jesus, abençoa os justos, aqueles que foram justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigada, Senhor, por mais um programa. Vamos então, irmãs, iniciar a nossa leitura de hoje. Hoje nós vamos ler 2 capítulos de Êxodo e vamos terminar o livro de Êxodo, tá? Então vamos para o capítulo 39. As vestes dos sacerdotes. Fizeram também de estofa azul, púrpura e carmesim as vestes finamente tecidas para ministrar no santuário, e também fizeram as vestes sagradas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez a estola sacerdotal de ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. De ouro batido fizeram lâminas delgadas e as cortaram em fios para permearem entre o estofa azul, a púrpura, o carmesim, o linho fino da obra de desenhista. Tinha 2 ombreiras que se ajuntavam às suas 2 extremidades e assim se uniam. O cinto de obra esmerada que estava sobre a estola sacerdotal era de obra igual, da mesma obra de ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Também se prepararam as pedras de ônix engastadas em ouro, trabalhadas como lavores de sinete, com os nomes dos filhos de Israel, e as pôs nas ombreiras da estola sacerdotal por pedras de memória aos filhos de Israel, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Fez também o peitoral de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal, de ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Era quadrado. Duplo fizeram o peitoral. De 1 palmo era o seu comprimento, e de 1 palmo dobrado a sua largura. Colocaram nele engaste de pedras, com 4 ordens de pedras. A ordem de sárdio, topázio e carbúnculo era a primeira. A segunda ordem era de esmeralda, safiro e diamante. A terceira ordem era de jacinto, ágata e ametista. E a quarta ordem era de berilo, ônix e jaspe. Eram elas guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras eram conforme os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes. Eram esculpidas como sinete, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. E fizeram para o peitoral correntes como cordas de obra trançada de ouro puro. Também fizeram para o peitoral 2 engastes de ouro, 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas extremidades do peitoral. E meteram as 2 correntes trançadas de ouro nas 2 argolas nas extremidades do peitoral. As outras 2 pontas das 2 correntes de tranças meteram nos 2 engastes e as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal na frente dele. Fizeram também 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua orla interior, oposta à estola sacerdotal. Fizeram também mais 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. E ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola sacerdotal por cima, com uma fita azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. E nunca o peitoral se separasse da estola sacerdotal, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Fez também a sobrepeliz da estola sacerdotal e de obra tecida, toda de estofa azul. No meio dela havia uma abertura, era debruada como a abertura de uma saia de malha, para que se não rompesse. Em toda a orla da sobrepeliz fizeram romãs de estofa azul, carmesim e linho retorcido. Fizeram campainhas de ouro puro e as colocaram no meio das romãs, em toda a orla da sobrepeliz. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, em toda a orla da sobrepeliz, para se usar ao ministrar
segundo o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino de obra tecida para Arão e para seus filhos, e a mitra de vinho fino, e as tiaras de linho fino, e os calções de linho fino retorcido. E o cinto de linho fino retorcido, de estofa azul, de púrpura e de carmesim, obra de bordador, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Também fizeram de ouro puro a lâmina da coroa sagrada, e nela gravaram a maneira de gravuras de sinete, santidade ao Senhor. E ataram-na com um cordão de estofa azul para prender a lâmina à parte superior da mitra, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Os utensílios do tabernáculo completados, versículo 32. Assim se concluiu toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram tudo segundo o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim o fizeram. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e a todos os seus pertences, os seus colchetes, as suas tábuas, as suas vergas, as suas colunas e as suas bases. A coberta de peles de carneiro tintas de vermelho e a coberta de peles de animais marinhos e o véu do reposteiro. A arca do testemunho, os seus varais e o propiciatório. A mesa com todos os seus utensílios e os pães da proposição. O candelabro de ouro puro com suas lâmpadas, as lâmpadas colocadas em ordem e todos os seus utensílios e o azeite para a iluminação. Também o altar de ouro e o óleo da unção e o incenso aromático e o reposteiro da porta da tenda. O altar de bronze, a sua grelha de bronze, os seus varais e todos os seus utensílios, a bacia e o seu suporte. As colunas do átrio, as suas colunas, as suas bases e o reposteiro para a porta do átrio. As suas cordas e os seus pregos e todos os utensílios de serviço do tabernáculo para a tenda da congregação. As vestes finamente tecidas para ministrar no santuário e as vestes sagradas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para oficiar como sacerdote. Tudo segundo o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito, segundo o Senhor havia ordenado. Assim a fizeram, e Moisés os abençoou. Deus manda Moisés levantar o tabernáculo, capítulo 40, versículo 1. Depois disse o Senhor a Moisés: no primeiro dia do primeiro mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Porás nele a arca do testemunho e a cobrirás com o véu. Meterás nele a mesa e porás por ordem as coisas que estão sobre ela. Também meterás nele o candelabro e acenderás as suas lâmpadas. Porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho e pendurarás o reposteiro da porta do tabernáculo. Porás o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. Porás a bacia entre a tenda da congregação e o altar, e a encherás de água. Depois porás o átrio ao redor e pendurarás o reposteiro à porta do átrio. E tomarás o óleo da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que nele está. E o consagrarás com todos os seus pertences e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios e consagrarás o altar, e o altar se tornará santíssimo. Então ungirás a bacia e o seu suporte e a consagrarás. Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Vestirás a Arão das vestes sagradas e o ungirás e o consagrarás para que me oficie como sacerdote. Também farás chegar seus filhos e lhes vestirás as túnicas e os ungirás, como ungiste a seu pai, para que me oficiem como sacerdote. Sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo durante as suas gerações. O tabernáculo é levantado. Versículo 16. E tudo fez Moisés, segundo o Senhor lhe havia ordenado, assim o fez. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, se levantou o tabernáculo. Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases, e armou as suas tábuas, e meteu nele as suas vergas, e levantou as suas colunas. Estendeu a tenda sobre o tabernáculo, pôs a coberta da tenda por cima, segundo o Senhor ordenara a Moisés.
Tomou o testemunho e o pôs na arca, e meteu os varais na arca, e pôs o propiciatório em cima da arca. Introduziu a arca do reposteiro, e com ele cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu. E sobre ela pôs em ordem os pães da proposição perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o candelabro defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e preparou as lâmpadas perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs o altar de ouro na tenda da congregação, diante do véu, e acendeu sobre ele um incenso aromático, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também o reposteiro da porta do tabernáculo, pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação e ofereceu sobre ele holocausto e oferta de cereais, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs a bacia entre a tenda da congregação e o altar e o encheu de água para se lavar. Nela Moisés, Arão e seus filhos lavavam as mãos e os pés, quando entravam na tenda da congregação e quando se chegavam ao altar, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra, a nuvem sobre o tabernáculo. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. E se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nele, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Terminamos aqui a nossa leitura e também o livro de Êxodo, né? A nuvem encheu todo o tabernáculo, mostrando que a presença do Senhor estava ali na nuvem. E esta nuvem dava direção para o povo. Quando a nuvem se levantava e permanecia em cima do tabernáculo, então o povo sabia que era hora de caminhar. A nuvem iria dirigi-los para onde eles deveriam ir. E eles andavam de dia, protegidos pela nuvem que os seguia, por causa do sol escaldante. E no deserto, nós sabemos que no deserto é quente de dia e frio, extremamente frio à noite. Então, durante o dia, tinha nuvem para cobri-los do sol, protegê-los do sol. E à noite tinha o fogo, que também tinha a presença de Deus ali. E esse fogo aquecia todo o povo. E foi assim que o povo de Deus seguiu a sua jornada no deserto, protegidos por Deus e dirigidos por Ele. Muito rico. Nós ficamos por aqui. Amanhã a gente vai iniciar o livro de Levítico e vamos receber a irmã Lene para dar continuidade à leitura bíblica de hoje. Amém? Jesus é o Senhor. Amanhã tem mais e eu aguardo vocês. Até lá. Queridas ouvintes, amadas irmãs, bom dia. Graças ao Senhor. Continuando com mais uma leitura bíblica. Hoje vamos ler Salmos, capítulo 35, versículos de 1 ao 16. Provérbios, capítulo 9, versículos 11 até o 12. E graças a Deus, iniciando mais um evangelho, Marcos, capítulo 1, versículos 1 até o 28. Começando com Salmos, castigos dos adversários. Contende, Senhor, com os que contendem comigo. Peleja contra os que contra mim pelejam. Embraça o escudo e o broquel e ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança e reprime o passo aos meus perseguidores. Diz a minha alma, eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim.
Sejam como a palha ao léu do vento, impelindo os anjos do Senhor. Torne-se-lhes o caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Pois sem causa me tramaram laços, sem causa abriram cova para a minha vida. Venha sobre o inimigo a destruição, quando ele menos pensar, e prendam-no os laços que tramou ocultamente, caiam neles para a sua própria ruína. E minha alma se regozijará no Senhor e se deleitará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem comigo se assemelha? Pois livras o aflito daquele que é demais forte para ele, o mísero e o necessitado dos seus extorsionários. Levantam-se iníquas testemunhas e me arguem de coisas que eu não sei. Pagam-me o mal pelo bem, o que é desolação para a minha alma. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia minha alma com jejum e em oração, me reconciliava sobre o peito, portava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos. Andava curvado de luto, como quem chora por sua mãe. Quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram-se contra mim. Os abjetos que eu não conhecia dilaceraram-me sem tréguas. Como vis bufões em festins, rangiam contra mim os dentes. Provérbios, capítulo 9, versículos 11 e 12. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Ser sábio para ti mesmo, e se és escarnecedor, tu só o suportarás. Agora o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 1 até o 28. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. João Batista. Conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. João dá testemunho de Jesus, versículo 7. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. O batismo de Jesus. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. A tentação de Jesus. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Jesus volta para a Galileia. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprindo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A vocação de discípulos. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram.
Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco, a seu pai Zebedeu com os empregados seguiram após Jesus. A cura de um endemoniado em Cafarnaum. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou, aparece na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus os repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: Que vem a ser isto? Uma nova doutrina. Com autoridade, ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então, correu célebre a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Até amanhã com mais uma leitura bíblica diária. Bom dia! Tribulações, sofrimentos e provações, exultemos em Cristo Senhor. Se a luta difícil está, se há fardos a carregar, basta nos confiar, sim, nele confiar. Nos assiste nas fraquezas, dá consolo e a certeza de alcançarmos completa salvação. Nos assiste nas fraquezas, dá consolo e a certeza de alcançarmos completa salvação. Sua graça nos suprirá, outro meio não haverá de crescermos em Cristo Senhor. Na medida nos provará, nada além nos permitirá, pois Ele é fiel, sim, Ele é fiel. Pelas várias provações, confirmada é nossa fé, mais preciosa que o ouro que perece. Será em louvor e honra e glória, será em louvor e honra e glória, a revelação de Cristo Jesus. Será em louvor e honra e glória, será em louvor e honra e glória, a revelação de Cristo Jesus. Sua graça nos suprirá, outro meio não haverá de crescermos em Cristo Senhor. Na medida nos provará,
nos permitirá, pois Ele é fiel, sim, Ele é fiel. Pelas várias provações, confirmada é nossa fé, mais preciosa que o ouro que perece. Será em louvor e honra e glória, será em louvor e honra e glória, na revelação de Cristo Jesus. Será em louvor e honra e glória, será em louvor e honra e glória, na revelação de Cristo Jesus. Será em louvor e honra e glória, será em louvor e honra e glória, na revelação de Cristo Jesus. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. A Hora da Mudança. Convido você a desfrutar mais uma obra do editor Árvore da Vida. Título de hoje: A Grande Tribulação. Recebam com carinho, Taíka Saleb. Os eventos descritos em Apocalipse 14, de 6 a 13, acontecerão durante a grande tribulação. Os versículos 1 a 5 falam das primícias, dos vencedores. A partir do momento em que eles foram arrebatados, começará a grande tribulação. Os versículos 9 e 10 advertem: Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e da presença do Cordeiro. A besta, que é o anticristo, forçará as pessoas a adorá-la e adorar sua imagem durante a grande tribulação. Ela colocará sua imagem no templo, no santuário dedicado a Deus pelos judeus em Jerusalém. Os cristãos que não adorarem o anticristo e sua imagem serão perseguidos e martirizados. É por causa dessa perseguição que estamos sendo preparados para ser as primícias hoje. No tempo certo, o Senhor irá colher as primícias, arrebatando-as para o terceiro céu, até o trono de Deus. Os demais serão deixados na grande tribulação. Isso não apenas quer dizer que não haverá vencedores após o arrebatamento das primícias. Sim, haverá vencedores durante a grande tribulação, mas isso se dará debaixo de grandes sofrimentos, pois os que forem deixados serão perseguidos por não adorar a besta e sua imagem, tendo que fugir e se esconder por não possuir a marca da besta. Em razão disso, não poderão comprar, vender e tampouco trabalhar. Assim, dependerão dos outros para sobreviver. Ó Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que possamos ouvir essas palavras de advertência e estar nos preparando hoje para sermos essas primícias para o Senhor e sermos livrados de todo esse tipo de sofrimento. Guarda-nos, Senhor, e dá-nos força para correr essa carreira hoje. Ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro A Hora da Mudança. Posso orar por você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Estamos recebendo no nosso programa a
minha irmã intercessora Isani Carvalho. Ela vai orar por nós. Seja bem-vinda, amada irmã. Bom dia, amados ouvintes, que a paz do Senhor reina sobre sua vida e sua família nesta manhã, neste dia. Hoje eu gostaria de desfrutar com vocês uma palavra que está em Salmo capítulo 5, versículo 3. Fala assim: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Amadas ouvintes, a palavra aqui está sendo bem clara, que precisamos nos apresentar diante do Senhor assim que nos acordar. Será o Senhor a primeira pessoa a ouvir a nossa voz, porque precisamos ir diante dele, nos apresentar, entregar nossa vida, nossa família nas mãos dele e em oração e vigiar o nosso dia, porque aí o Senhor nos conduzirá no caminho certo e aí podemos vigiar e ver o que está agradando o Senhor e o que não está, porque a todo momento pode vir algo negativo sobre a nossa vida, mas quando o Senhor ouve a nossa voz, o Senhor cuida de nós quando nós apresentamos diante dele em oração. Ó Senhor Jesus, nesta manhã, Senhor, apresento a minha vida, a minha família diante de ti. Apresento cada ouvinte na tua presença, Senhor, e que o Senhor possa, meu Pai, ouvir a nossa voz. Ó Senhor Jesus, cuida, Senhor, do nosso dia, cuida da nossa vida, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, cuida dos nossos filhos, do nosso trabalho, da nossa vida. Ó Senhor Jesus, apresento diante de ti cada ouvinte, cada família, Senhor, que está necessitando de ti neste momento. Aquelas pessoas, meu Pai, que está precisando de uma cura, de uma libertação. Ó Senhor Jesus, ouve, Senhor, o clamor dos teus filhos. Todos estão diante de ti, apresentando a sua vida. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos livra a todo momento. O Senhor está cuidando da nossa vida. Ó Senhor Jesus, é muito bom, é maravilhoso ter um Deus que cuida de nós a cada momento e precisamos muito de ti. Somos gratas a ti, Senhor. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Senhor Jesus, eu apresento diante de ti, Senhor, cada família nesse dia e que o Senhor possa cuidar de cada uma. Ó Senhor Jesus, amém. Amadas ouvintes, obrigada a cada uma de vocês por estar conosco até este momento e que o Senhor Jesus abençoe a sua vida e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. O meu Senhor transformou a minha vida e tal vitória hoje posso declarar, guardando o nome e tomando a palavra. Tenho certeza que com Ele vou reinar. O meu anelo é que Cristo cresça em mim, em minha mente, vontade e emoção. Deixar de lado os prazeres deste mundo e ser alguém que satisfaz seu coração. Vou me arrepender, Senhor, minha velha vida vou deixar e meu coração voltar ao primeiro amor.
mais terei uma vida de derrota. Nem quero ouvir o inimigo me acusar, pois tenho sangue que é sempre disponível, que meus pecados todos pode perdoar. O meu anelo é que Cristo cresça em mim, em minha mente, vontade e emoção, deixar de lado os prazeres deste mundo e ser alguém que satisfaz seu coração. Vou me arrepender, Senhor, minha velha vida vou deixar e meu coração voltar ao primeiro amor. Vou me arrepender, Senhor, minha velha vida vou deixar e meu coração